O nosso objetivo aqui é apresentar uma discussão sobre a constituição social do discurso. O discurso é um produto social e histórico, e não tem como ser compreendido fora desse contexto. Então, o primeiro ponto a se destacar é que a análise da construção social do discurso é fundamental, pois é através dessa análise que nós poderemos compreender não só a produção do discurso, mas vários de seus elementos, suas características. Para entender isso, é necessário não só saber que o discurso é construído socialmente, mas entender que ele é sempre o discurso de alguém. Na verdade, o discurso é sempre o discurso de um autor. O autor, por sua vez, é constituído socialmente, bem como a sua consciência. E seu discurso é parte da sua consciência, um fragmento da sua consciência. Então, a consciência em geral de um indivíduo é um produto social e os discursos particulares são fragmentos da sua consciência, também são produtos sociais históricos. O discurso pressupõe o autor que envia a mensagem. Esse autor pode ser um autor individual, pode ser um autor coletivo, pode ser um autor anônimo. Então, existem várias formas, de autoria. A mais comum, principalmente no discurso falado, é a autoria individual. Quando o indivíduo, fala, ele profere o seu discurso. Porém, no discurso escrito, aí existe um conjunto de outras possibilidades. Existe, além do autor individual, que é o que predomina, também existe autores coletivos, ou seja, dois autores escrevendo uma obra, ou mais de dois autores. Assim como também existem obras de autoria anônima, o qual não se sabe quem é o autor. Ou obras coletivas de grupos, que aí já ultrapassam o número de 2, 3 ou mais responsáveis pela produção do discurso. Esse é o caso, por exemplo, de obras institucionais, onde a instituição monta uma equipe ou convida várias pessoas para produzir o referido discurso. Esse discurso tem um destinatário como objetivo. Ou seja, ninguém faz um discurso para si mesmo. O discurso é sempre para outro. E esse outro é o destinatário. O destinatário pode ser uma entidade abstrata. Pode ser o povo brasileiro, pode ser a raça ariana, pode ser a nação, pode ser os sofistas contemporâneos. Então, há uma grande possibilidade de você fazer um discurso no qual o seu destinatário é uma coletividade abstrata. Porém, existem outras possibilidades, inclusive o discurso para uma coletividade concreta, como o discurso para os trabalhadores, os discursos para os educadores, para os professores da escola X, ou o discurso de um professor numa sala de aula para seus alunos. Também é possível que o destinatário seja um indivíduo. É o caso, por exemplo, do discurso para uma pessoa no qual há uma conversa cotidiana. Também é possível discurso que tenha vários destinatários. Nesse caso, há um destinatário principal e outros que são destinatários secundários. O autor é ele mesmo, enquanto indivíduo, constituído socialmente. Então, seu discurso, obviamente, que não tem como escapar das relações sociais. E aí nós temos que entender que a consciência em geral de um indivíduo é ela mesma um produto social. O discurso, no fundo, é um fragmento da consciência do indivíduo. Nesse sentido, os discursos particulares também são produtos sociais. Nosso foco aqui vai ser a autoria individual, mas a abordagem vale para autorias coletivas e autorias anônimas, com algumas adaptações necessárias. Mas, no fundo, o caso coletivo ou anônimo não escapa
desses processos que estamos trabalhando em relação ao indivíduo. Então, o autor ele tem uma mentalidade e uma personalidade são produzidas social historicamente. A mentalidade, a personalidade do autor é constituída socialmente. Na sociedade, nós temos aí um processo de constituição de uma mentalidade, que significa os elementos fundamentais na mente humana de cada indivíduo, mas que sua produção é social. Assim, os valores fundamentais, os sentimentos mais arraigados e as concepções mais profundas são um produto social histórico e constitui a mentalidade do indivíduo. Essa mentalidade ela é simultaneamente individual e coletiva. Ela é individual porque ela se manifesta na mente de indivíduos, mas ela tem elementos sociais compartilhados por coletividades que, portanto, é uma mentalidade também coletiva. Já a personalidade é um processo no qual o indivíduo manifesta essa mentalidade de forma singular, onde ele acrescenta elementos da sua experiência única enquanto indivíduo, relações sociais que ele travou, que milhares de outros indivíduos não travaram, processos de acesso a elementos da cultura e vários outros aspectos que são individuais. Isso permite que ele acabe criando um conjunto de experiências, um conjunto de elementos que são próprios. E aí, nesse sentido, ele vai ter uma singularidade psíquica que vai gerar diferenças da sua mentalidade para a mentalidade de outros indivíduos, mesmo quando compartilham a mesma mentalidade coletiva. Numa determinada sociedade, existe uma mentalidade dominante. A mentalidade dominante na sociedade é aquela que corresponde aos interesses da classe dominante, aos interesses de reprodução dessa sociedade. Então, na nossa sociedade, por exemplo, a mentalidade burguesa é a forma dominante de mentalidade. Mas não é a única. Podemos pensar numa mentalidade revolucionária que entra em contradição com ela, embora seja mais rara. Bem como é possível pensar que no indivíduo concreto a mentalidade dominante se mescla com elementos de mentalidade revolucionária, por exemplo. Então, o autor do discurso, ele produz o discurso a partir de uma mentalidade, de uma personalidade que é constituída socialmente. O autor do discurso vai repassar em suas mensagens elementos da sua mentalidade, da sua personalidade, mas também elementos da cultura que ele tem acesso e que ele acaba reproduzindo. Então, nesse sentido, é fundamental entender que os valores do discurso é fundamental para entender a composição desse discurso. Os valores apontam para aquilo que é mais significativo para o indivíduo. E nesse caso, esses elementos mais significativos vão se manifestar através da sua escolha do tema do discurso, ou seja, sobre o que o discurso dele está colocando. Também sobre a questão da mensagem que ele está enviando, ou seja, qual a sua posição diante desse tema, bem como vários outros aspectos que estão ligados, aos seus valores. Por outro lado, seus interesses são processos sociais no qual ele vai precisar fazer escolhas, tomar decisões, defender determinadas ideias, concepções, divergir de outras e assim por diante. Junto disso, nós temos aí as motivações do autor quando ele profere um discurso. Essas motivações, mesmo aquelas mais pessoais, estão ligadas a questões sociais. Então, existem discursos que são produzidos por demanda institucional, que são produzidas por exigência de setores da sociedade, pode ser família ou qualquer outro setor da sociedade. Mas existem motivações mais pessoais, como, por exemplo, um indivíduo que faz um discurso contra determinada atitude ou contra determinada moral. Ele só faz isso porque, no fundo, ele adota uma moral diferente, ele tem concepções diferentes. Essa moral e essas concepções diferentes
não são produtos, né, do cérebro individual. São, na verdade, processos sociais no qual, segundo uma sociedade dividida como a nossa, então vamos ter aí um conjunto de valores, concepções, interesses, ideias que estão em embate, que estão em disputa, que os indivíduos acabam se posicionando a favor de uma de outra, ligado, né, à sua mentalidade, ligado à sua posição na sociedade, ligado aos seus interesses. Se formos pensar no objetivo do discurso, ele também está relacionado com todos esses processos. Se um indivíduo vai produzir uma dissertação de mestrado, esse objetivo de produzir esse material acadêmico está ligado a processos sociais, a instituição que faz a exigência, por exemplo. Então, quando, né, se estabelece o objetivo, né, tem determinações, e essas determinações são sociais. A escolha do tema do discurso também não está separado desses processos, ou seja, valores, mentalidade, personalidade, situação social, posição na sociedade, etc. O lugar no qual o autor profere o discurso, que pode ser uma instituição, uma região espacial, como cidade, bairro, estado, país, a divisão social no qual o indivíduo está inserido, como classe, grupo social, entre outras coletividades, é importante para entender esse caráter social do discurso, porque vai gerar especificidades nesse discurso derivados do lugar onde ele é proferido. Quando o Papa Pio XI apresentou sua encíclica contra os comunistas, ele definiu os destinatários. Os destinatários eram os comunistas. Então, há uma relação no qual essa definição de destinatário está ligado a um processo de divergências que está ligado a uma disputa. Por um lado, os partidos comunistas apresentando um discurso que não é religioso, em muitos casos próximo do ateísmo ou defendendo o ateísmo, e isso entra em confronto com os interesses da Igreja. Então, quando o Papa Pio XI lançou sua encíclica contra os comunistas, ou seja, definiu seu destinatário, isso deriva de relações sociais. São as relações sociais da nossa sociedade em um contexto X. Bom, depois de todas essas considerações preliminares, é fundamental entender que o autor não produz discurso a partir de uma mente pensante isolada. O autor do discurso é um ser social, cuja sua mente é produzida socialmente, seu discurso tem objetivos e contextos sociais. O autor, quando vai proferir um discurso, ele parte de determinado referencial, que é o acesso a elementos de cultura que ele tem, preferências, valores, etc. E também da sua bagagem cultural. O autor, quando vai proferir seu discurso, parte de determinado referencial, sua bagagem cultural e outros aspectos culturais mais amplos que ele vai acessar no seu processo histórico de vida. Um autor concreto também pode ser influenciado formalmente na elaboração do seu discurso. Esse é o caso do gênero discursivo. Então, existem vários gêneros de discurso e esses gêneros vão trazer um elemento formal que faz parte do seu padrão, do seu esquema, e que o indivíduo acaba reproduzindo. O indivíduo que está vinculado a uma instituição está submetido aos seus objetivos e, portanto, pode sofrer pressão, ser induzido a direcionar seu discurso a partir das exigências institucionais. As pressões sociais, as disputas político-partidárias, a competição social, as divergências religiosas, a luta cultural, tudo isso vai impactar o discurso produzido por um determinado indivíduo. Um elemento importante para entender a produção social do discurso é a bagagem cultural do autor. A bagagem cultural do autor é fundamental para compreender a forma e o conteúdo do discurso. Se tomarmos aqui alguns exemplos, como o discurso de Antônio Conselheiro, nós vamos perceber por detrás desse discurso um referencial religioso, uma cultura rústica, ou seja, várias características da bagagem cultural de Antônio Conselheiro. Se pegarmos o exemplo do sociólogo Max Weber,
Então vamos ver que na sua elaboração de discurso existe um conjunto, né, de referências, um conjunto de influências no qual ele vai estar tomando como ponto de partida. Podemos falar da economia marginalista, do kantismo, do historicismo e diversas outras produções culturais que ele teve acesso, né, e que algumas ele tomou como referencial. Por outro lado, se pegarmos o discurso musical de Raul Seixas, na música Gita, nós vamos perceber um referencial que aparece, o hinduísmo. E isso está ligado à sua formação cultural. Quanto mais erudito é o autor do discurso, mais complexo pode ser a sua produção discursiva. Por outro lado, quanto menor a bagagem cultural de um indivíduo, tanto mais simples tende a ser o seu discurso. Então, uma coisa é perceber o discurso de um filósofo erudito, de um cientista que tem ampla formação e produção intelectual. Outra coisa é analisar o discurso de um indivíduo que é um líder comunitário numa comunidade periférica no qual ele não tem uma grande formação intelectual. Então são casos diferentes. E claro, entre esses exemplos existem vários graus intermediários, existem várias outras possibilidades. E existe aqueles que têm uma formação mais ampla, mas um tanto quanto especializada. Outros têm uma formação mais restrita, mas um pouco mais ampla no sentido de acessar formas de produções culturais diferenciadas. A bagagem cultural do autor são os elementos da cultura aos quais ele tem acesso. Devemos entender que, por cultura, o conjunto das produções intelectuais dentro de uma determinada sociedade. Então, se pensarmos na sociedade moderna, existe uma produção cultural enorme que abarca inúmeras formas, conteúdos, que engloba a produção científica em geral, tanto das ciências naturais com suas divisões, quanto as ciências humanas. Abarca também a filosofia com toda a sua diversidade de produção, tanto nacional, regional, individual, por correntes, entre vários outros aspectos. Também abarca todas as formas de produção artística, música, pintura, teatro, cinema, abarca as representações cotidianas, o folclore, as várias manifestações da cultura popular, os produtos culturais mais variados. Então, a cultura da sociedade moderna, ela é extremamente variada, há uma riqueza enorme no sentido quantitativo, e nesse sentido, o indivíduo ele não tem acesso a essa cultura toda. O indivíduo vai ter acesso a elementos dessa cultura. Desde o seu nascimento, quando aprende a linguagem através do desenvolvimento da fala, ele vai adquirindo vários elementos culturais. Com o passar do tempo, vai ampliando esse processo. Aí nós temos, né, através da família, que traz vários aspectos culturais, temos a escola, temos na nossa sociedade, né, moderna os meios de comunicação, temos a leitura, temos, né, um conjunto de contatos sociais, entre vários outros processos sociais que acabam possibilitando acesso à cultura. Mas, obviamente, esse acesso é limitado. Isso varia de indivíduo para indivíduo, depende de classe social, depende de época histórica, depende de condições as mais variadas. O sociólogo Jorge Lapassade coloca, por exemplo, que um indivíduo pesquisador tem, em média, acesso a 2.000 palavras, enquanto que o indivíduo das classes inferiores vai ter geralmente um acesso em torno de 200 palavras. A formação filosófica, científica, acadêmica, escolar é parte da bagagem cultural do indivíduo, assim como a formação familiar, a formação comunitária, o acesso indireto à cultura através de meios de comunicação e outros processos. Entre os outros elementos, né, da bagagem cultural de um autor, nós temos aí as representações cotidianas, temos discursos específicos, leitura, literatura, e isso varia em cada caso individual.
Alguns indivíduos, por exemplo, não têm acesso ou interesse em literatura. Outros têm acesso a algumas obras literárias, enquanto que alguns têm acesso a uma grande quantidade de obras literárias. A relação com obras literárias vai variar, vai depender do gosto, das opções, do interesse maior ou menor, da priorização maior ou menor de leituras de obras ficcionais, por exemplo. Além da bagagem cultural, podemos falar também da bagagem linguística. O autor usa a linguagem de sua sociedade, ou seja, usa o idioma ou os recursos linguísticos que ele tem acesso. Na sociedade brasileira se usa o idioma português. Cada nação vai ter um idioma específico, embora exista um conjunto de nações com o mesmo idioma. O autor usa a linguagem que tem acesso para proferir seu discurso. Essa linguagem é tanto o seu idioma, com o acesso que ele tem específico a esse idioma, que pode ser um domínio maior ou menor, bem como o conjunto de recursos linguísticos e simbólicos que ele vai desenvolver a partir da sua experiência e processo histórico de vida. O discurso especializado pressupõe uma linguagem especializada e um domínio maior ou menor pelo autor. Então, um filósofo pode ter acesso a um conjunto de obras filosóficas e de linguagens filosóficas diversas produzidas por vários filósofos. Um estudioso de Hegel ele tem acesso à linguagem hegeliana, bem como ele pode ter acesso à linguagem kantiana, entre diversos outros filósofos. No caso de um sociólogo, ele pode ter conhecimento da linguagem sociológica, tanto presente nos clássicos da sociologia, quanto nos contemporâneos, e até mesmo em ciências próximas auxiliares. Da mesma forma, vale para todos os cientistas de todas as áreas especializadas. Então, nós temos aí um conjunto de produção de uma linguagem especializada em cada área do saber e temos também o acesso que um determinado indivíduo vai ter dentro da especialidade. Uns de forma mais ampla, outros de forma restrita. As divisões sociais também geram divisões linguísticas, que influenciam a forma e o conteúdo do discurso do autor. Guiraldi, por exemplo, trata das estratificações sociais na língua. E aí é uma percepção das diferenças linguísticas entre as classes sociais. Porém, existem também diferenças regionais, nacionais, existem dialetos, existe um conjunto de outras divisões sociais que geram divisões linguísticas. Essa discussão focalizada no autor do discurso é para entender que, como não existe discurso sem autor, então o caráter social do autor, o seu processo de formação, sua inserção na sociedade, seu acesso a elementos da cultura são fundamentais para entender o discurso. E isso mostra que o discurso é um produto social histórico. É fundamental entender, portanto, que o indivíduo está inserido numa determinada sociedade, numa determinada época, numa determinada posição. O contexto social e histórico assume importância fundamental para entender o discurso. Se você vai notar o discurso de Martin Luther King, você tem que entender que ele está num país X, que são os Estados Unidos, que ele está tematizando determinadas questões, são direitos civis, questão racial, e que ele está apresentando uma mensagem, apresentando um conjunto de afirmações e de solicitações, reivindicações que estão ligadas a esse conjunto de aspectos. Ou seja, desde a situação da população negra nos Estados Unidos até vários outros aspectos que fazem parte dessa sociedade a partir de uma situação X. Ou seja, de um grupo dentro da sociedade que busca se manifestar dentro da sociedade a partir de seus interesses, a partir das suas reivindicações. Por isso ele é vinculado ao movimento de direitos civis nos Estados Unidos. E aí nós temos então que compreender que Martin Luther King fez seu discurso numa sociedade X, numa determinada época. Ou seja, Martin Luther King não fez o discurso na época da escravidão negra nos Estados Unidos, porque isso seria impossível. Então, é preciso entender a sociedade, a época e a posição do indivíduo. Esse exemplo demonstra que o contexto social histórico é fundamental para entender o discurso.
qualquer outro exemplo de qualquer outro discurso apontaria para a mesma realidade. Ou seja, sempre que se profere um discurso, ele está dentro de um contexto, é realizado por um indivíduo numa época, num momento, num conjunto de relações sociais, num posicionamento dentro da sociedade, que vai ser elementos que possibilitam o entendimento do discurso. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. O contexto cultural é outro elemento fundamental, pois ele interfere na forma, conteúdo e tema do discurso. Podemos falar também do contexto interdiscursivo, que é o contexto cultural mais próximo no qual o autor vai extrair suas referências, estabelecer vínculos intelectuais, acessar e participar de debates que são importantes para a produção e o entendimento do discurso. A partir dessa discussão, podemos entrar na questão do contexto social. O contexto social é a totalidade da sociedade. A sociedade é um todo, é um conjunto de relações sociais. Porém, ela não é um todo indiviso, ela não é um todo marcado pela divisão social. Essa divisão social se manifesta sob as mais variadas formas. A principal forma é a divisão de classes. Então, dentro da sociedade moderna, nós vamos ter várias classes sociais. E essas classes sociais, por sua vez, têm subdivisões, que são as frações de classes, entre outras divisões internas. Mas além das classes sociais, nós temos as instituições, nós temos um conjunto de esferas de atividades profissionais especializadas e várias outras divisões no plano cultural, político, etc. Nós podemos entender o contexto social enquanto totalidade, mas também enquanto divisão social, enquanto a especificidade de vários setores dentro da sociedade. Por outro lado, a sociedade não é estática, ela se desenvolve, ela tem mudanças, mesmo mantendo a sua forma, a sua essência, ela tem um conjunto de mudanças sociais. E aí é fundamental também entender esse processo. Então a gente pode discutir o contexto social, destacando que existe o contexto social amplo, que é o da nossa sociedade, que é a capitalista, um contexto social que é mais histórico, podemos chamar de fásico, que são as fases da sociedade moderna, na sua evolução, e o contexto social específico, que remete às divisões sociais. Pode ser classe social, esfera social, instituição, etc. Então, o primeiro elemento é esse contexto social amplo. Nós vivemos na sociedade capitalista. Então, para entender qualquer discurso que ocorra dentro da sociedade, não tem como desvincular dessa compreensão. Os discursos dentro do capitalismo estão perpassados
por elementos que são dessa sociedade. Um dos elementos mais comuns nos discursos que existem na sociedade moderna é o processo de naturalização e eternização das relações sociais do capitalismo. Nós podemos citar o exemplo de Bentham, que colocava uma concepção de natureza humana, que é pegar um indivíduo da nossa sociedade e colocar ele como se fosse, né, o representante da natureza humana. Um outro exemplo seria Darwin, que pegou a questão da competição da sociedade capitalista e projetou isso na natureza, através da sua ideia de luta pela sobrevivência e sobrevivência dos mais aptos. Esses dois exemplos apenas colocam num nível mais filosófico, no caso do Bentham, científico, no caso do Darwin, esse processo de como o discurso ele não está desvinculado da sociedade. O discurso, ele, na verdade, reproduz a sociedade na qual ele nasce, obviamente com as exceções. Então, se a gente for pensar, existe também dentro da nossa sociedade um discurso revolucionário, um discurso contestador, discursos ambíguos, e aí a gente pode ver principalmente no nível do discurso político. Na sociedade capitalista, o discurso conservador vai emergir e vai assumir as mais variadas formas. Aí nós podemos citar o discurso fascista, o discurso nazista, o discurso conservantista, o discurso republicanista, o discurso liberal, o discurso democrata cristão, entre várias outras formas de manifestação do conservadorismo. Essas formas do conservadorismo também possuem subdivisões. Então existem várias formas de liberalismo, para citar apenas um exemplo. Mas o que interessa aqui destacar é que esse discurso conservador, ele é um produto dessa sociedade para essa sociedade, que naturaliza essa sociedade, trabalha no sentido de conservação dessa sociedade, inclusive daí o nome conservador. Obviamente vão existir alguns discursos que são de orientação, digamos assim, reformista, que busca alterações dentro da sociedade sem transformá-la. E aí a gente pode encontrar o discurso trabalhista, social-democrata, bolchevista e vários outros. Também da sociedade vai surgir um discurso revolucionário. Nós temos o marxismo, o anarquismo e outras tendências que assumem a perspectiva contestadora ou revolucionária. Então, esse conjunto de discursos políticos mostram um vínculo com a sociedade capitalista. O discurso conservador, um vínculo de reprodução. O discurso reformista, em suas variadas formas, um discurso de reprodução, mas com busca de alterações formais, superficiais dentro da sociedade. E ainda o discurso anticapitalista, que é o discurso revolucionário, que está vinculado à sociedade porque parte do pressuposto da sua recusa, da sua negação. Mas está envolvido por ela a partir de um ponto que ele tem que ficar realizando sua negação. Então, nenhum discurso político está fora da esfera da sociedade capitalista, seja a favor ou contra, é emanação dessa sociedade. Essa emanação vem de grupos, classes, setores diferentes, o que explica alguns serem a favor e outros serem contra. Aí entramos na questão das classes sociais. Então, a classe capitalista, as suas classes auxiliares, geralmente apontam para um discurso conservador, nas suas mais variadas formas, com divisões, disputas e oposições internas. Alguns setores das classes auxiliares da burguesia assumem um discurso progressista populista, e outros, que são das classes inferiores ou mesmo um indivíduo das classes superiores, apresentam um discurso revolucionário. Além do contexto social amplo, nós temos aí também o contexto social fásico, que expressa a fase da sociedade moderna. O conceito de regime de acumulação é interessante para estar pensando essas mutações da sociedade moderna. Então, a sociedade moderna já teve vários regimes de acumulação que se sucederam historicamente. Nós podemos aí falar do regime de acumulação extensivo, o intensivo, o conjugado, o integral, que é o que predominou na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Mas também podemos falar dos regimes de acumulação que ocorreram em outros contextos, em outras regiões do mundo. Porém, o fundamental aqui é entender que a história do capitalismo não é uma história de manutenção das mesmas relações
sociais no seu conjunto. As relações de produção capitalista, o fundamental do sistema capitalista, permanece. Ou seja, a essência do capitalismo é a mesma. Porém, muda-se a forma. E a cada fase do capitalismo, a cada regime de acumulação, muda-se a forma do Estado, as relações internacionais, a forma de organização do trabalho, que vai ter consequências, né, culturais, etc., inclusive o nível dos discursos. Então, as mutações discursivas ocorrem a partir dessas mudanças sociais. A discussão, por exemplo, sobre o neoliberalismo, ela só pode surgir a partir do momento em que o Estado neoliberal se torna uma existência real. Então, se a gente pegar a última fase do sistema capitalista, nós vamos ter o neoliberalismo. Sem a ascensão do Estado neoliberal, não haveríamos a discussão, por exemplo, do sociólogo Pierre Bourdieu sobre o neoliberalismo. Então, há um conjunto de mudanças discursivas com as mudanças sociais, porque essas mudanças sociais se tornam temas de discurso, se tornam objetos de reflexões, de análise, de críticas ou de defesas. E aí também há um conjunto de mudança de termos chaves ou chavões, que estão ligadas a cada época histórica. Então, no regime de acumulação conjugado, ali depois da Segunda Guerra Mundial até 1980, emergiu a discussão sobre sociedade de consumo. Por outro lado, a partir do regime de acumulação integral, que é o atual regime de acumulação, emergem discussões sobre globalização, sobre diversidade e um conjunto de outros elementos. Então, é fundamental entender esse processo. Um exemplo ajuda a entender esse conjunto, né, de mutações discursivas. Bom, nós podemos pegar como exemplo a passagem do regime de acumulação conjugado para o regime de acumulação integral no âmbito estatal. Ou seja, no regime de acumulação conjugado nós tínhamos o chamado Estado de bem-estar social. Na verdade, um Estado integracionista, que era intervencionista, se pautava por políticas keynesianas, que buscavam, né, realizar políticas universais de educação, saúde, voltada para a integração. Essa é uma palavra-chave dentro da política estatal nesse período. Com a emergência do novo regime de acumulação, nós temos aí também uma nova forma estatal, o Estado neoliberal, que já tem um outro tipo de ação estatal em matéria de questão social. E aí passa-se a ideia de inclusão social. E esse processo vai criar as políticas inclusivistas. Vejam que são duas políticas distintas. As políticas integracionistas do Estado integracionista e as políticas inclusivistas do Estado neoliberal. As políticas integracionistas visam integrar os desviantes, aqueles que estão fora, né, da dinâmica social dentro dela. Enquanto que as políticas de inclusão visam incluir o diferente, visam aceitar o diferente dentro da ordem estabelecida. São duas formas de encaminhar as políticas sociais que são distintas, que trabalham em perspectiva diferente. Um é mais homogeneizador, o outro é mais supostamente heterogeneizador, embora seja apenas supostamente, porque afinal das contas, o que se busca é um processo de inclusão subordinada, de inclusão periférica, no qual aceita-se elementos de divergência, mas a partir de uma subordinação à reprodução do que existe e uma adesão ao que existe. Nesse contexto, o discurso muda. O discurso passa a ser da diversidade, da inclusão, da diferença. E esse discurso acaba se reproduzindo, se generalizando. Obviamente que esse discurso não cai do céu. Ele tem a ver com as mudanças sociais, com essas mudanças de políticas estatais, mas também com o próprio financiamento estatal e a política cultural estatal em defesa disso, e também políticas culturais de instituições internacionais como a Unesco, etc. Um outro elemento do contexto social que podemos chamar de específico. O contexto social específico remete a classes sociais, esferas sociais, instituições, entre outras divisões e setores dentro da sociedade. Nesse caso, você percebe a multiplicidade de discursos. Então, existem discursos diferentes em esferas sociais diferentes, bem como nas suas subdivisões. Então, podemos ver um discurso diferente na esfera artística, um discurso diferente na esfera científica, outro discurso na esfera religiosa,
outro nas várias esferas técnicas, etc. E dentro da esfera artística, a subesfera musical, teatral, cinematográfica, etc., que vai gerar discursos específicos, embora tenha alguns elementos comuns. Do mesmo modo, nós vamos ver essas divisões na esfera científica e em diversas outras áreas dentro da sociedade. O que vale para instituições de ensino, instituições hospitalares, diversas instituições que vão gerando seus próprios discursos e gerando, incentivando outros discursos no seu interior. E tem também as classes sociais, gerando discursos diferentes, com problemáticas diferentes, com formas de se manifestar diferentes, etc. Então podemos ver isso nos meios intelectualizados, onde existe um conjunto de discursos que são comuns ali dentro de um setor da sociedade. Um outro elemento fundamental é o contexto cultural. O contexto cultural pode ser considerado uma parte do contexto social, a parte que remete à questão da cultura. E cultura remete ao conjunto das produções intelectuais dentro da sociedade. O discurso faz parte da cultura, porém a cultura traz muito mais elementos do que os discursos. O contexto cultural pode ser dividido assim como o contexto social. Podemos falar de um contexto cultural amplo, um contexto cultural fásico e um contexto cultural específico. O contexto cultural amplo é o da cultura da nossa sociedade, ou seja, da cultura capitalista, que envolve um conjunto de elementos, como, por exemplo, a episteme burguesa, a mentalidade burguesa e o conjunto de manifestações culturais dessa sociedade. O contexto cultural fásico já é a mutação dessa cultura capitalista a cada época histórica. E aí nós vamos ter paradigmas hegemônicos, ideologias hegemônicas, mas também ideologias não hegemônicas, paradigmas não hegemônicos que vão estar acompanhando as mutações sociais históricas. Então nós temos aí mutações paradigmáticas, correntes de opinião também, que já num nível mais concreto. E aí nós vamos ter então um conjunto de mudanças culturais a cada fase da sociedade capitalista. No regime de acumulação conjugado, nós vamos ter então um paradigma hegemônico, reprodutivista. Mas vamos ter a influência desse paradigma em outras manifestações culturais, como por exemplo na esfera literária, onde nós vamos ter aí o processo do formalismo com um dos seus elementos característicos. E vamos ter também influência nas ciências naturais e vamos ter a ressonância disso na cultura popular, no conjunto de produções discursivas dentro da sociedade. Quando passamos para o regime de acumulação integral, nós temos uma renovação hegemônica. Então, o paradigma hegemônico muda para o subjetivista e também várias outras mudanças ocorrem no nível da literatura, da produção artística, nas ciências naturais e em diversos outros setores de produção cultural. O que não significa que não existiam outros paradigmas. Alguns paradigmas superados continuam existindo, mesmo que marginalmente. Assim como o marxismo, enquanto força contestadora, continua existindo. Se quando a gente fala de cultura capitalista, a gente tem que perceber que existe uma cultura contestadora, que existe uma concepção revolucionária, então nós temos que entender que também a cada fase do capitalismo também existe uma cultura contestadora e também existe um pensamento revolucionário, que pode estar extremamente marginalizado num determinado momento e ressurgir em outro momento. Um outro elemento é o contexto cultural específico. Esse contexto cultural específico remete às divisões sociais que vão gerar também divisões culturais. Então nós temos aí as classes sociais produzindo formas de consciência, de representações diferenciadas, embora dentro da hegemonia e da reprodução dessa cultura capitalista, com alguns setores que se distanciam mais e outros que realizam um processo de negação e de crítica dessa cultura. Temos aí a questão da formação especializada, com suas divisões e subdivisões, e temos também os saberes especializados, institucionalizados, as correntes de opinião, entre vários outros processos culturais. Nesse campo, vamos ter uma diversidade e especificidade dos discursos. Então, o discurso que é feito na periferia por indivíduos da classe operária, do lumpenproletariado, tem um conjunto de aspectos e elementos que diferem
do discurso dos indivíduos da classe burguesa que realizam nas regiões, nos bairros nobres, um outro tipo de discurso. E qual é essa diferença desses discursos? A diferença está na forma, está na forma de falar ou de escrever, está nos temas, está também na abordagem, nos valores, etc. Claro que essa diferença não é absoluta. Existe a diferença, mas dentro de um conjunto, né, que é semelhante, a não ser em setores que assumem especificidades. Por exemplo, um setor mais elitizado, que busca se separar, né, do conjunto das produções do capital comunicacional, etc. Ou um setor revolucionário, que aí já faz uma crítica e já busca realizar uma produção cultural distinta. Então, nesse contexto cultural específico, nós vamos ter aí elementos não hegemônicos e elementos anti-hegemônicos, convivendo com o que predomina absolutamente, que é o hegemônico. Além do contexto social e do contexto cultural, nós temos o contexto discursivo. O contexto discursivo é aquele que está mais diretamente relacionado com as produções de discursos concretos. Quando eu estou pensando em contexto discursivo, eu posso pensar também de uma forma mais ampla, que são as filiações a tradições de pensamento, a tradições orais, a ideologias específicas, a doutrinas políticas, ideias religiosas, ciências particulares, entre várias outras possibilidades. Quando eu pego um discurso específico unitário, eu posso inseri-lo ele dentro desses contextos mais amplos. O discurso do Frei Beto nos anos 80 está vinculado a uma tradição, que é da teologia da libertação. Então aí eu tenho que entender esse contexto discursivo mais amplo para compreender esse contexto discursivo mais específico. Então ele remete a um conjunto de ideias que são mais amplas, que circulam pela sociedade, um conjunto de discursos que circulam pela sociedade, no qual alguns discursos concretos, específicos, ou seja, o discurso unitário, está vinculado. Ele é um derivado, ou ele é um complemento, ou ele é uma resposta a esse contexto discursivo. Resposta aí no sentido de renovação. Mas também podemos falar de um contexto discursivo fásico, que é um determinado estágio de desenvolvimento do contexto discursivo amplo. Se eu for colocar aqui o exemplo da teologia da libertação, nós podemos falar do Leonardo Boff, no contexto que ele produzia discursos vinculados a essa concepção. Com o passar do tempo, ele continua fazendo discursos, só que como o contexto discursivo fásico alterou, e portanto a teologia da libertação alterou, então nós também vamos ter mudança no discurso de Leonardo Boff. Então já não é mais o discurso que está voltado preferencialmente para os pobres. Aqui começa a entrar a questão da diversidade. E aí entra, né, a questão de grupos sociais, etc. Então, para entender o discurso do Leonardo Boff, é necessário entender que ele acompanhou as mudanças, que são mudanças no contexto cultural e, obviamente, também mudanças dentro do contexto discursivo, que é o da teologia da libertação. Por fim, nós temos um contexto discursivo específico, que aí remete a um discurso unitário, ou seja, um discurso específico, concreto. O discurso que o Leonardo Boff publica num determinado jornal é um contexto discursivo específico. E aí ele tem que ser analisado, né, enquanto um discurso unitário. Um último elemento é o contexto interdiscursivo. Ele está vinculado ao contexto cultural e ao contexto discursivo, obviamente. O contexto interdiscursivo remete a referências, embates, outros discursos, autores criticados. Ou seja, quando alguém faz um discurso, ele pode remeter a outros discursos, outros autores. Ele pode remeter aos outros discursos autores no sentido de concordar, de estar utilizando ideias, concepções desses outros discursos e autores para reforçar o seu próprio discurso. Nos últimos 50 anos, duas grandes correntes de pensamento sociológico começaram a tratar com mais cuidado das questões relativas à vida cotidiana, ou seja, uma certa ênfase não no que permanece, mas no que passa depressa, né? Que é o cotidiano. As regras do cotidiano, elas aparentemente permanecem, mas cada dia é cada dia. Houve toda a corrente fenomenológica, lá com Blumer, depois o trabalho importantíssimo
do Irving Goffman, a etnometodologia do Harold Garfinkel, enfim, autores que marcaram uma certa tendência no exame digamos, dos aspectos aparentemente irrelevantes da vida social, mas que são cheios de detalhes e de minúcias de extrema importância para o desenrolar da vida social e para se compreender porque a vida social se dá de um jeito e não se dá de outro. E do outro lado, Henri Lefebvre, sociólogo francês, que utilizando o método dialético desenvolve uma concepção, digamos, muito dele do método dialético e, portanto, da historicidade das relações sociais e se dedica a fazer a crítica da vida cotidiana e, portanto, a propor uma sociologia da vida cotidiana, ou seja, a relevância histórica daquilo que parece irrelevante. Ou então, pode citar e trabalhar outros discursos para combatê-los, para criticá-los. Pode também usar o discurso para exemplificar, para ilustrar determinada ideia. Um exemplo que podemos citar aqui, dentro da esfera científica, é o discurso de Charles Darwin. No seu livro A Origem das Espécies, ele vai fazer várias referências a outros pensadores. Por exemplo, faz referências positivas a Malthus e Spencer. O economista Thomas Malthus aparece positivamente, assim como o sociólogo Herbert Spencer. Ao mesmo tempo, ele faz referências negativas, como, por exemplo, o caso do Lamarck. Nesse contexto interdiscursivo, temos também os destinatários, os debatedores, os demandantes, entre outros. Destinatários são aqueles para os quais eu estou enviando o meu discurso. Então, Darwin, quando ele fez seu discurso, ele estava fazendo seu discurso para a esfera científica, mais precisamente para a subesfera biológica, embora ele buscasse atingir a esfera científica como um todo. Então nós temos aí, esse caso do Darwin, mas também ele está realizando um discurso que é para os seus debatedores, para demandantes, ou seja, pessoas que estão solicitando o discurso. Então, quando ele recebeu a carta do Wallace com uma determinada concepção de evolução que era semelhante à dele, ele se comprometeu a ler essa carta em público. Só que alguns demandantes, segundo a versão dominante, insistiram que ele deveria apresentar a própria tese dele simultaneamente para que o outro não ficasse com a paternidade da concepção de evolução. Então, veja, aí nesse caso a gente percebe esse processo interdiscursivo. Ou seja, o Darwin está ao mesmo tempo fazendo referências positivas a algumas inspirações como Malthus e Spencer, está criticando outros como Lamarck e está concorrendo com outros como Bates e Wallace. E aí é todo um processo de interdiscursividade que ocorre nesse contexto. Nossa discussão até aqui apontou para a necessidade de compreender a constituição social do discurso. Para tal, trabalhamos com a ideia de contexto para explicar a dinâmica da formação do discurso. Esse aspecto é fundamental não só para compreender o processo histórico-social no qual os discursos são constituídos, mas também para entender um outro aspecto, são os elementos internos do discurso. Então, compreender o contexto social amplo, ou seja, a sociedade capitalista, significa compreender o processo de formação de valores, sentimentos e outros aspectos que vão estar presentes no discurso, bem como o próprio tema e vários outros aspectos estão intimamente ligados a essa sociedade e seu processo de relações sociais fundamentais. Da mesma forma, os outros contextos também são importantes e, para entender o processo de formação do discurso, é fundamental entender esses contextos que estão na sua base. Porém, além disso, há um outro elemento. A compreensão do discurso unitário, ou seja, um determinado discurso específico, remete a esses contextos. Então, para entender elementos internos do discurso, é fundamental entender esses processos mais amplos. Sem a compreensão desses processos,
ou seja, desses vários contextos, fica mais difícil compreender o discurso, inclusive compreender alguns aspectos específicos dentro do discurso. Se eu ler, por exemplo, o livro Cândido Otimismo, de Voltaire, e vejo uma ironia que ele está apresentando na obra, se eu não conheço o contexto mais amplo, eu não vou entender por que ele colocou aquele elemento particular dentro da sua obra. Por exemplo, canibalismo e alguns outros elementos dentro da sua narrativa. Ou seja, para quem entende o debate dele com Rousseau, isso, de certa forma, fica mais claro. Ou seja, são referências irônicas a um autor desconhecido. Obviamente desconhecido dentro da obra, porque ele não é citado, então ele não aparece. Mas ele não aparece de forma explícita. De forma implícita ele aparece. A questão é que, apenas lendo a narrativa, eu não vou conseguir fazer essa descoberta. Então, é fundamental estar trabalhando contexto para a análise do discurso. Esses vários contextos, eles têm importâncias diferentes. Ou seja, existe uma, digamos assim, uma hierarquia entre esses contextos, onde um deles assume um papel mais determinante que os demais. Embora, para entender o discurso é necessário entender o conjunto. Mas nós podemos dizer que existe um contexto social amplo, um contexto social fásico e um contexto social específico, que são a base dos demais contextos. O contexto cultural amplo, o contexto cultural fásico, o contexto cultural específico, como também o contexto discursivo amplo, fásico e específico. E nesse processo nós temos que entender que estão perpassados por outros aspectos, que é a cultura contestadora, o marxismo revolucionário, que estão de forma marginal, secundária, agindo e atuando, interagindo com esses contextos culturais e discursivos. Então nós temos aí que perceber que é algo muito complexo, ou seja, não é algo simples, porque para entender um discurso específico é necessário entender um conjunto de elementos. Esse conjunto de elementos são importantes para que nós consigamos entender as múltiplas determinações do fenômeno chamado discurso. Então, dentro dessas múltiplas determinações, existe uma determinação fundamental, mas existem várias outras determinações. E para compreender o discurso de forma mais ampla, mais profunda, é necessário ter essa compreensão desses contextos, o que remete à concreticidade, para não ficar em concepções abstratificadas, que remetem à formação ideológica, ou gramática, ou qualquer outra questão formal, que está retirando o discurso de um conjunto de determinações que são gerais, mas também tem as várias determinações específicas. Então, um autor X está produzindo ideias Y a partir de um conjunto de determinações. Muitas são compartilhadas por diversos outros autores, e outras que são mais específicas de um grupo, de uma classe, de um setor da sociedade, até chegando aquelas mais específicas ainda, que são do indivíduo, que remete à sua bagagem cultural, sua bagagem linguística, suas relações sociais específicas, suas relações dentro de comunidades, instituições, grupos, etc. Um outro aspecto fundamental nesse processo é entender que o contexto social amplo, o capitalismo, está na base de todo esse processo. Ele é determinante de todo o resto. Se nós vamos analisar o contexto cultural amplo, nós temos que entender que esse contexto está derivado de outro contexto. Então, a episteme burguesa ou a mentalidade burguesa não emergem de uma sociedade que não seja, obviamente, a sociedade capitalista burguesa. Então, para entender esse contexto cultural amplo, é necessário remeter ao contexto social amplo. E para entender o contexto fásico, já que é uma fase desse contexto social amplo, então é óbvio que é necessário a compreensão do capitalismo. Mas compreender o capitalismo não de forma abstratificada. O capitalismo como modo de produção tem relações determinadas, relações de produção, luta de classe entre burguesia e proletariado, produção de mais valor, mercantilização, ou seja, um conjunto de elementos que são
elementos característicos da sociedade que estão no processo de mutação, embora a essência permaneça. Da mesma forma, né, para entender o contexto cultural fásico, é fundamental entender o contexto social fásico. Esses contextos são determinantes, são os mais fundamentais no processo de entender a multiplicidade de discursos que ocorrem na sociedade. Só que, para entender o discurso mais específico, tem outras determinações mais específicas. E aí o contexto social específico, o contexto discursivo amplo e o contexto cultural específico ganham uma importância. Da mesma forma, o contexto discursivo fásico é um elemento mais específico ainda que está ajudando a compreender determinados tipos de discursos. Obviamente que alguns outros discursos, né, esse processo de contexto discursivo fásico não vai ter o mesmo peso. Pode ser, inclusive, que não tenha peso nenhum. O marxismo revolucionário e a cultura contestadora também, principalmente no âmbito, né, dos discursos considerados, né, contestadores, ou que se auto-intitulam, ou que são efetivamente marxistas, então eles vão ter um peso explicativo maior. Mas mesmo que não esteja nesse âmbito, ou seja, a existência do discurso do marxismo revolucionário e da cultura contestadora ajudam a entender outros discursos que estão combatendo ele. Portanto, né, mesmo quem não está dentro dessa filiação teórica analítica, ou esteja no âmbito da contestação, a compreensão desse processo é importante para compreender a base de determinados discursos específicos. Por fim, no cume da pirâmide, temos o contexto discursivo específico, que é um discurso unitário. Então vejam que para compreender o discurso unitário é fundamental ter essa visão mais ampla desse processo todo. Mas é claro, para compreender ele, é fundamental fazer uma análise do seu conteúdo, o que significa uma análise dos seus elementos internos, dos seus elementos constitutivos. Você entender o discurso unitário como uma totalidade que tem diversos elementos constitutivos. Então, se eu quero entender o discurso do Martin Luther King, eu tenho que entender o país, a época, ou seja, todos esses contextos, mas eu tenho que analisar o discurso dele. Ou seja, o que ele está dizendo. Porque se eu analiso o contexto social amplo, eu vou entender que ele está no capitalismo e vou entender que ele está no capitalismo norte-americano, onde existem determinadas relações raciais. O contexto cultural amplo, né, que há um conjunto, né, de ideologias, de concepções hegemônicas, mas que há também uma certa cultura contestadora que vem da sociedade civil. Da mesma forma, há um contexto social fásico, que é um regime de acumulação conjugado nos Estados Unidos, com uma ampliação do consumo, etc. Tem um trecho do discurso dele que ele fala da riqueza material existente. O contexto cultural fásico remete para vários elementos também que ajudam a explicar o processo no qual ele está produzindo, ou seja, a partir de quais concepções, quais reflexões. Então. Enquanto que o contexto social específico mostra que ele está expressando um grupo social. Ele está buscando expressar interesse da população negra. Porém, é necessário entender o contexto discursivo amplo, ou seja, inclusive a formação religiosa dele, inclusive o próprio nome dele já aponta para isso, né? Martin Luther King, que vem de Martim Lutero. Então, elementos da linguagem, do discurso religioso estão presentes nas suas afirmações, nas suas concepções, etc. E o contexto cultural específico também. E aí nós temos um contexto discursivo fásico, ou seja, é um discurso religioso, mas numa época X, assumindo características X. E aí é necessário entender todo esse processo para entender o discurso unitário do Martin Luther King. O mesmo valeria ali para o discurso do Pio XI ou os outros exemplos que eu trabalhei, Darwin, etc. Então é fundamental ter essa percepção de que há um conjunto complexo de determinações e que a contextualização é um elemento fundamental para entender a construção social do discurso, que é importante para entender esse mesmo discurso. Todos falam a palavra revolução, mas não sabem o seu significado. Eu te proponho uma transformação, você fica sempre do meu lado. Você me falou sobre surgir algo novo, disse que
suporta mais a desigualdade, clichês que justificam sua infidelidade. Eu preciso de uma revolução de verdade, na qual as garotas adotem a sinceridade. Que o amor não seja apenas algo cantado, se torne algo que seja realmente praticado. Você diz que quer começar uma revolução, você fala de ação e eu de emoção. Todos falam a palavra revolução, mas não sabem o seu significado. Eu te proponho uma transformação, você fica sempre